O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E tudo que nós estamos fazendo aqui hoje, não é por causa especificamente de nós. Nós fazemos parte do processo, mas tudo está acontecendo aqui por causa de Cristo. Cristo precisa ser tudo em todos. Foi cantada uma música aqui, eu até salvei aqui. Eu não conheço bem essas letras mais atuais, então eu tenho até um pouco de dificuldade de cantá-las. A gente passa a não conseguir acompanhar mais tanto, sabe? Mas é lindo demais. Então eu vou adorar, eu levanto as minhas mãos e adoro. Algumas delas a gente não conhece. Do Gabriel Guedes aqui, nada mais importa, é isso, não é? Será que a gente está cantando uma verdade? Será que nós estamos cantando uma verdade? Nada mais importa? Eu estava ali ouvindo essa música e fazendo essa meditação. Será que isso é verdade? A gente canta uma letra como essa, e a responsabilidade de cantar uma letra como essa é muito grande. E ao meu coração vem muitas coisas nesse momento, um momento como esse, e o Espírito Santo, ele nos conhece profundamente, e ele sabe o que está dentro do nosso coração. Sabe das nossas limitações, sabe das nossas dificuldades, é verdade. Mas Deus, na sua soberania e no seu poder, Ele fez um plano perfeito. Mandou Jesus, Ele se encarnou, Ele fez-se carne e habitou entre nós. E o que Ele estava enviando era uma mensagem. Jesus é a mensagem. Jesus é a mensagem enviada. Literalmente, o verbo é enviado à terra para dizer, tem solução, tem saída. Testemunhos como o do Davidson e da Michele, que eu conheço por dentro esse testemunho, porque ouvi as confissões. O Seminário Caminho de Deus também, quem estava nos pequenos grupos deles, sabe a profundidade do que aconteceu com este casal. Iguais a eles, ou até uns casos mais diferentes, outros até aparentemente mais graves, mas em todos os casos, você vê o poder do Evangelho para transformar uma pessoa. Quando Jesus vem enviado por Deus, o próprio Deus encarnado, isso é um mistério, a Trindade é um mistério. Eu nem gosto muito de separar em pessoas, porque na verdade é uma pessoa só. Mas por efeito pedagógico se fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas na verdade eles são apenas um, com manifestações específicas. Mas o Deus Todo-Poderoso vem e habita entre nós para nos livrar do poder do pecado, para nos dar salvação, para colocar pecadores como Davidson, como eu, como você, ou qualquer um outro aqui, no lugar de santidade, no lugar que Deus preparou para aqueles que o amam. O Evangelho é essa boa notícia de que Cristo morreu pelos nossos pecados. Diga comigo assim, Cristo morreu. Deixa isso sair de dentro de você, pelos meus pecados. Diga assim, Cristo morreu pelos meus pecados. Coloque a sua mão direita na altura do seu coração e fale isso de novo. Cristo morreu por mim. Diga assim, Ele morreu no meu lugar. Meu irmão, fala isso do fundo do coração. Fala assim, Ele morreu no lugar que era para mim. Ele morreu pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar. O castigo que foi lançado sobre Ele nos trouxe a paz. Meu Deus do céu. E eu tenho
Na minha meditação de hoje, eu quero te perguntar assim: o que isso significa para você? O que isso tem significado para você? Nas células, esse assunto está lá. Nos cultos, esse assunto está aqui. Domingo passado, tivemos uma pregação aqui, que extrapolou bastante o horário, diga-se de passagem, né? Você passou bastante, viu? Né? Mas que palavra que impactou a nossa vida. O Espírito de Deus em nós nos capacita a vencer a nossa própria carne. E não tem esse negócio que o pecado mais domina a minha vida. Se Cristo habita em mim, eu tenho o poder que derrota o pecado na minha vida. O que significa para você isso? Eu tenho uma pergunta também para cada pessoa aqui. Essa mensagem do Evangelho, Cristo morreu pelos nossos pecados, ela já entrou no seu coração? Entrou, não é escutar com os ouvidos, não. Ela já entrou lá no seu coração, ao ponto de produzir o resultado para o qual ela foi designada. Essa mensagem já entrou em seu coração, porque se essa mensagem entrou, preste atenção nisso agora, porque aqui agora vai o critério para você saber se entrou ou se não entrou. Porque a minha voz está entrando, o som está entrando, a internet fala. Mas deixa-me dizer uma coisa para você: se o Espírito de Deus não entrar no fundo do coração, o Evangelho não entrou lá dentro. E o sinal de que o Espírito de Deus entrou em um coração é o arrependimento de pecados. Só o arrependimento de pecados, ou do pecado, porque são coisas diferentes também. O arrependimento do pecado é aquela certeza de que você é um miserável pecador, que o Espírito Santo produz dentro de nós. Portanto, todo o evangelho que te empoderar não é o evangelho. O evangelho que te empoderar como pessoa não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho nos coloca em nosso lugar. Nós somos miseráveis pecadores. A Michele falou um negócio aqui que foi a coisa mais importante que ela disse. Eu fui tão perdoada como eu não perdoaria. E essa é a base do perdão. Sabe por que muitos aqui não perdoam algumas pessoas? Porque você ainda não entendeu o tamanho do perdão que você teria recebido, se é que recebeu. Porque você foi tirado de um lugar de condenação. Você não tinha direito de entrar na presença de Deus. Nós não tínhamos direito de entrar na presença do Senhor. Eu não podia permanecer na presença dele. Eu, Elan, você, cada um de nós aqui. Mas Cristo foi lá nesse lugar e entrou no nosso lugar. E hoje eu estou na presença de Deus. E hoje eu tenho um casal como esse, ou tantos outros, sabe, Laís aqui, tantos outros aqui. Aqui nesse altar só tinha casal imperfeito. E este que está falando aqui é imperfeito. Mas Cristo foi lá e nos aperfeiçoou para a glória de Deus. E eu posso pregar aqui com toda a autoridade para você sobre toda a vida reta que Deus quer ter para conosco. Eu posso fazer isso sem medo, porque o Espírito de Deus me capacita. Se o Espírito de Deus, se o Evangelho chegou lá no fundo do seu coração, você tem estado em um estado de arrependimento de pecados. E tem outra coisa que acontece também, um senso de gratidão muito grande. Você fica lembrando o tempo todo de onde foi que Deus te tirou. Se a obra do Espírito é completa em nós, se o Evangelho entrou no fundo do nosso coração, a gente fica lembrando o tempo todo de onde foi que a gente saiu, onde que a gente estava. O lugar espiritual que nós estávamos, um lugar de destruição. O destino de uma pessoa que não recebe o Evangelho é a condenação eterna. Pode ser bonzinho, pode ser a vovozinha, pode ser quem for.
Se não confessar o Evangelho como centro da sua vida, não haverá salvação. Só Jesus salva. Obras não salvam. Vovozinha boazinha não é salva. Fazedor de caridade não é salvo. Tem que fazer? Tem que fazer. A humanidade tem que fazer caridade. Tem que ser solidária. Sim, mas isso não salva. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. É para tirar a gente do estado de pecado e colocar a gente no reino do Filho do amor de Deus. Tem que provocar mudança em nós. Eu anotei aqui 4 coisas rápidas que demonstram que o Evangelho entrou. Arrependimento de pecados, um senso de gratidão muito grande, uma vontade de servir a Deus incontrolável e um desejo constante de chegar no céu. Desejo de chegar no céu. Essa semana eu estou de enfermeiro, né? As cirurgias, meu bem, todas elas eu sou o enfermeiro. Cuido de tudo. Dou banho, limpo, com carinho, com muito zelo, deixo sempre cheirosa, troco curativo, faço tudo que tem que fazer. Eu que cuido, eu gosto de cuidar, eu me separo daquele período e cuido. Já fez 7 cirurgias. O Henrique fala que a mãe dele tem um pedaço em cada canto por aí. O sangue de Jesus tem poder. 7. Por que eu estava falando isso? Nem sei. Sim, eu deitei numa área lá em casa, cansado, bastante cansado, porque está tendo que ter todo o esforço para fazer tudo, né? Uma cirurgia bem radical. E aí, eu deitei cansado assim, mas olhando para o alto, tinha umas nuvens. Aí veio no meu espírito assim, se eu hoje, miserável e sofrendo, igual nós estamos esses dias aqui, por uma boa causa, mas sofrendo, se a gente sente o que sente no dia a dia da gente, se eu sinto o que eu sinto no dia a dia, meu, que eu vivo, e eu sinto essa alegria, essa vontade de estar com pessoas, de estar na obra de Deus, de estar realizando obras, de estar realizando curas, de não desistir de nada dessa vida. Se eu sinto tudo isso, no meio dessa miséria que nós vivemos, esse mundo caótico que nós estamos, você já imaginou o dia que você chegar no céu? Não, vamos dar um tempinho para nós aqui. Já basta a correria da semana. Para e pensa comigo aqui. Pega o melhor dia da sua vida. Lembra dele aí? Ah, qual foi? Não sei. O melhor dia. Sabe aquele dia que você assim, com toda euforia, com toda alegria, nada estragou aquele dia, você teve aquele dia mais maravilhoso? Esse dia não pode nem chegar perto do que está preparado para aqueles que amam a Deus. Porque no momento de um abrir e fechar de olhos, ou agora, ou no futuro com Jesus, você vai simplesmente desencarnar e vai encontrar Jesus. Aquele que pregamos agora pela fé, que está aqui nesse lugar agora, porque Ele prometeu que estaria, mas eu não posso vê-lo, e na verdade alguns nem podem senti-lo, mas eu posso crer que Ele está aqui, porque Ele prometeu que estaria, e Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só que se o Evangelho entrou na minha vida, eu fico na expectativa desse encontro. Atenção, gente, eu estou te dando critérios para você saber se o Evangelho entrou ou não na sua vida, porque se ele não entrou totalmente, ele precisa entrar. Você precisa permitir que o Evangelho entre profundamente no seu coração, para você realmente poder ter essas percepções de arrependimento profundo. Quem você é, quem de fato você é, uma vontade louca de agradecer a Deus todo o tempo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Outra vontade de servir, servir, servir. E por fim, essa vontade louca, maravilhosa de verdade, de falar, meu Deus, o céu é um lugar tremendo, eu quero o céu. Se você está muito apegado a essa vida, você ainda não tem o Evangelho pleno,
Não tem. Porque o evangelho pleno desprega você dessa vida. Esse ano de 2024, Deus, assim, tem nos ensinado profundamente. Primeiro semestre, nós estudamos muito sobre a palavra de Deus. Lemos a Bíblia, lemos o Novo Testamento, lemos o Velho Testamento. Quer ver uma coisa? Quantos leram o Novo Testamento? Levante sua mão. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Olha quanta gente com a mão levantada. Quantos leram o Velho Testamento também? Levante sua mão aí. Olha quanta mão levantada. Nós lemos mais a Bíblia. E agora no segundo semestre, nós estamos aí recebendo essa ministração profunda sobre o Evangelho e a lei. Né? Essa manifestação tremenda de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que não é dividida em 2 blocos, é um bloco só. É Deus operando na vida do homem, de ponta a ponta, né? Então eu pergunto, depois de tudo isso, nós já estamos em outubro, 27 de outubro, eu tenho uma pergunta: você está percebendo mudanças profundas em sua maneira de pensar, em sua maneira de sentir, em sua maneira de agir, em sua maneira de servir, em sua maneira de sonhar? Você está percebendo mudanças profundas na sua vida? Você está indo para lugares mais profundos com Deus, com mais vontade de orar, com mais vontade de ler a palavra, com mais vontade de servir, com mais vontade de ficar livre do pecado? Eu estou te fazendo perguntas que o Espírito Santo colocou em meu coração. Você está entendendo o Evangelho? Ele já chegou no lugar mais fundo da sua vida. Está te provocando mudanças. Você está sentindo de forma diferente as coisas. Você está vendo de forma diferente. Você está pensando e agindo de formas diferentes. Tem sido rápido para você identificar quando você está pecando? Tem sido rápido para você pedir perdão? E logo quebrantando, como disse a Michele, esse homem quebrantado. Porque se isso não estiver acontecendo, o desafio hoje é: deixe o Espírito de Deus trazer mais fundo no seu, levar mais fundo no seu coração o Evangelho, porque sem o Evangelho não haverá salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Nós precisamos identificar se o Evangelho está ou não acessando a nossa vida, gente. Olhe para mim aqui, pessoal. Nós corremos um perigo grande, todos nós aqui. É um perigo gigantesco virar religioso, frequentador de igreja, onde o Evangelho não está operando como deveria. A pessoa sabe que Jesus é bom, a pessoa sabe que Deus existe, a pessoa sabe até que não pode ficar errando, mas isso não muda de verdade a estrutura de pensamento, não muda de verdade as atitudes, não muda de verdade as ações. Você está passando por mudança? Você está passando por mudanças? Se você está passando por mudanças, não importa se você tem 34 anos de casado. Se você fez um negócio errado lá atrás, você tem que ir lá e se arrepender dele. Eu não esqueço de uma frase do pastor André Felfino. É forte, eu não sei de onde ele tirou isso, não está na Bíblia, mas dizer que crente velho vira capeta. Eu falei: o que esse cara quer dizer com isso? Aí ele foi explicar no retiro o que isso quer dizer. Ora, o que é capeta? Capeta é demônio. Como assim? Crente velho não é questão de idade não, tá? Não estou chamando aqui os idosos de capeta não. Se fosse assim, né? Eu estava já no hall, que ontem mesmo eu usei uma vaga de idoso. Olha, 60 anos já posso, ué. Não, crente velho, enferrujado, crente enganoso, hipócrita, fica com um sepulcro caiado, esse vira capeta. Ele não tem arrependimento, ele não tem quebrantamento. É o que o capeta não tem. Ele não tem arrependimento, ele não tem quebrantamento, ele não tem mudança de atitude. Se você que está aqui nessa noite frequentando essa igreja não está tendo mudanças radicais de atitude, o Evangelho não está tendo o efeito esperado na sua vida. Tem que ter mudança, Roberto. Tem que ter mudança. Não pode continuar sendo a mesma coisa. Não pode.
Você está percebendo mudança na sua vida? O Espírito Santo está perguntando para a nossa reflexão. Eu não estou aqui para te julgar. Eu estou fazendo as minhas. E o detalhe, os meus ajustes com a pastora não foi só desse assunto, não. Da minha parte, teve outros 2. Pelo menos. Fora que eu ganhei um livro do Samuel da Stephanie, que todo dia eu tomo uma pancada. É um devocional para casais. Aí tem lá um roteiro lá. Aí na hora que termina a leitura assim, o olhinho já está assim, ó. E nós estamos lendo aquilo todo dia, Samuel e Stephanie. E nós oramos sobre aquilo. Sobre aquele livro. Sobre aqueles pontos que estão ali. E muitas vezes, na hora do café, nós estamos assim, isso aí eu não estou fazendo. Isso aí eu não fiz direito. Tanto eu quanto ela. Porque nós queremos que o Espírito de Deus mude a nossa vida, que Ele molde a nossa vida. Eu quero ser uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo Jesus. E é sem arrogância, sem prepotência, é o contrário. É reconhecendo que é miserável. O Evangelho é o poder de Deus para transformar pecadores afastados da glória de Deus em filhos amados que dão ao Senhor muita alegria. O Evangelho transforma pecadores em homens de Deus e mulheres de Deus. Nós tivemos no último domingo essa palavra da pastora Simone, onde ela mostrou com tanta clareza para nós que não tem desculpa para quem realmente recebeu o Evangelho. Se eu recebi o Evangelho, eu nasci de novo. Se eu fui regenerado, a velha natureza já não manda mais em mim. Quem manda em mim agora é o Espírito Santo. Então por que o pecado fica assediando o tempo inteiro? Por que não muda? Esses dias eu estou começando um propósito por pessoas que frequentam essa igreja há 20 anos. Tem algumas delas sentadas aqui agora, que eu não vejo mudança na vida delas. Eu estou começando um propósito particular, porque eu vou ver essas mudanças acontecendo, e um dia, pelo menos um deles vai estar aqui nesse lugar dando testemunho. Pessoas que os pensamentos são rígidos, pensa de um jeito, só pensa daquele jeito, e não quer pensar como o Espírito pensa. O Evangelho é uma ótima notícia. Cristo morreu pelos nossos pecados. Hein? Cristo morreu pelos nossos pecados. É a boa notícia. Essa é a boa notícia. Agora o Evangelho também é uma péssima notícia. É uma péssima notícia. Por que o Evangelho é uma péssima notícia? Porque se você recebe o Evangelho, segura na cadeira aí que eu vou falar agora, porque está na palavra. Se você recebe o Evangelho, você vai pagar com a sua própria vida. Você vai pagar com a própria... mas Jesus pagou, pastor. Pagou. Ele levou a culpa. Ele levou a culpa pelos nossos pecados. O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. É verdade. Mas foi esse mesmo Jesus que disse o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar-se a si mesmo, renúncia total da sua vontade. Tomar a cruz, mortificação da velha natureza. E siga-me. Por isso o Evangelho é uma péssima notícia para quem quer comandar a sua própria vida. É uma péssima notícia para quem quer ficar agarrado ao pecado. É uma péssima notícia para quem realmente não quer um compromisso com a verdade. O Evangelho é uma péssima notícia. É por isso que aqui na comunidade, muitas vezes, acontece algo a respeito de... quando nós estamos pastoreando, né? Nós assim, damos uma... como é que eu vou dizer? A gente dá aí um sacode, por exemplo. Aquele conectando que está acontecendo ali, você pode achar que aquilo ali é uma dinâmicazinha de igreja, o pastor está com a dinâmicazinha, o pessoal está com um crachazinho. Não. Aquilo ali é o Espírito Santo me trazendo dados para que você possa ir para um outro estágio. É claro que tem gente que está recusando. Inclusive tem gente que até fez cara feia lá fora. Ainda bem que não tem medo de cara feia.
De verdade. Não tem problema ter cara feia. Conquanto que a gente deu uma risada no final. Porque eu vou te falar um negócio. Você pode ficar com cara feia agora, mas lá na frente tem uma cara feia que vai ser... Eu não quero ver, não. Quem além de mim não quer ver aquela cara feia? Ó, teve uns que entenderam. Vou perguntar de novo. Quem alguns além de mim aqui não quer ver aquele trem feio que está lá esperando um... Hã? Deixa eu te falar, o bicho é feio, tá? Pastor, como é que você sabe? Lê a Bíblia que você vai ver. O zoião regalado. Está escrito. Vai lá para você ver se não é. Tem a descrição do bicho. Aí depois fica de cara ruim para a gente. Por uns dias. Não tem problema não. Depois passa. Aí a ficha cai. Fala, me amava. É amor. É amor. É amor de Deus pela minha vida, né? E aí, então, nós vemos aí, num país como o Brasil, com toda a liberdade que nós temos. Gente, olha a liberdade que nós temos. Por isso que essa mensagem que eu estou pregando aqui nessa noite é meio... Para mim não é difícil pregá-la, não é que seja difícil pregar a mensagem. O que é difícil é a potestade que está sobre nós, deixar que as pessoas entendam o que é o Evangelho. Porque existe uma potestade, poderes espirituais, lutando contra você agora, para você não entender o que eu estou te falando. Porque se você não entende o que está sendo dito, você não se arrependerá, você não experimentará o melhor de Deus, que é o arrependimento. Gente, o melhor de Deus não são as suas bênçãos, não. Porque o Evangelho não tem promessa de bênção para ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma ilusão que foi criada, uma fumaça, uma cortina de fumaça para enganar até os eleitos, se fosse preciso. Esse Evangelho que preconiza um sucesso material, ele não é um Evangelho, gente. Se fosse assim, eu repito, eu estou falando isso aqui 200 vezes, os irmãos lá da Síria, os irmãos lá do Kuwait, os irmãos lá do Congo, não poderiam ser crentes, porque eles não têm nada. Ontem eu recebi uma mensagem do pastor Edinaldo, que está lá em Moçambique, um culto, ele mandou anteontem, um culto debaixo de uma árvore. Olha isso aqui, ar-condicionado, luzes acesas, microfone, telão. Isso aqui, o ímpio tem melhor do que nós. Os auditórios dos ímpios têm coisas muito melhores do que essa. Você pega os shows da vida aí dessas grandes bandas, que investimento gigantesco que eles fazem. A gente aqui para consertar um som, o Tiago tem que planejar 10 anos. E fica no meu pé toda semana. A gente tem 10 anos toda semana no meu pé. Que negócio. Até que agora deu uma consertada aí, melhorou, trouxemos um camarada. Deixa eu te falar, o Evangelho está muito além disso que você está vendo aqui. O Evangelho tem que ser visto aqui dentro. Aqui dentro. Dentro de você. E pode ser com templo ou sem templo. Em muitos países não tem templo. A igreja continua viva. O Brasil é muito livre. Aí eu te pergunto, como é que nós poderemos honrar o Evangelho vivendo num país livre como este? Eu estava vendo algumas coisas da Bíblia. Em Lucas 9, vai lá, me acompanha aí. Lucas 9, versículo 23. Põe na NVI. Diz assim, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. E continua. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, perder a própria vida. Sabe por que muitos de vocês não atendem o chamado para orar? Porque continuam sendo dono da sua vida. É isso, vem aqui domingo à noite, está tudo bem. São donos da própria vida. Você não perdeu sua vida ainda. Porque se você perde a sua vida já não é mais sua. Ela pertence ao Espírito de Deus. E se Ele te convoca para orar, você está nas orações. Se Ele te convoca para ir, você vai.
Eu estou em contato com o missionário André, no Líbano. Toda semana eu estou conversando com ele, 2, 3 vezes a semana, dando apoio espiritual, mandando recurso financeiro para lá, para ajudar. Eu perguntando, André, você não vai vir embora? Ele falou, embora, pastor? Que embora, pastor? Deus me plantou aqui. E as bombas caindo, gente. Caindo perto da casa dele. Continua lá. E nós aqui, um dia igual hoje, 10 horas de oração. Mais da metade de vocês aqui nem lembrou desse compromisso. Ah, vocês vão me desculpar, gente. Vocês vão me desculpar. Mas o evangelho não chegou profundamente na vida de muitos que congregam aqui nessa igreja. Não chegou. Tem que ficar empurrando a pessoa para fazer um seminário de confissão. Empurrando a pessoa para estar na comunhão numa célula. Empurrando. Tem que ter aplicativo, tem que receber o WhatsApp, tem que receber não sei o quê. A estrutura que às vezes fica até pesada. Por quê? Resistência espiritual. Crente velho, que até hoje não assumiu o compromisso de estar numa reunião como essa. Uma reunião de salvação de almas. Almas sendo salvas do inferno, gente. Do inferno. A sala das casas, das 40 células aqui representadas, são salas de parto espiritual, onde pessoas saem de um mundo de pecado e vão para o reino da luz. Declarações como do apóstolo Paulo, Gálatas, vai lá meninos, quem não sei quem está aí na ilha, Gálatas 2:20, eu tinha separado um monte de texto aqui, mas a formatura foi tão importante, deixa rolar a formatura, e vamos pregar o que der para pregar aqui, vamos lá, opa, cadê, deixa eu ler aqui, ó, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Quantos aqui vão poder falar isso aqui? Fala sério, pessoal. Como assim? Eu estou crucificado com Cristo, mas continuo comandando minha agenda. Só faço o que eu quero. E se o pastor me incomodar, eu já estou logo saindo de perto também. Não é o evangelho isso. Não é o evangelho. Não é o evangelho. Está no caminho errado, hein? Está no caminho errado. Os avisos estão sendo dados. Está no caminho errado. Não está no caminho certo, não. Porque no caminho certo, estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, a vida que agora vivo, no corpo, aqui carcaça, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou, olha o entendimento do evangelho, e se entregou por mim. Isso aqui é um homem que entendeu o evangelho. Qual de nós aqui pode declamar esse versículo para si, dizendo de si mesmo que isso está acontecendo consigo? Nesse momento agora mesmo aqui, tem estruturas trabalhando contra isso que eu estou pregando. Tipo assim, esse é o jeito do pastor. É o jeito dele. Ele é radical das coisas que ele fala. Nesse exato momento, tem gente assim, eu não preciso. Estou com minha vida certa, a justiça própria aí, trapo de imundícia, minha vida está ok, cuido da minha família, cuido das minhas obrigações, vou lá na igreja, entrego até meu dízimo, entrego até meu dízimo. Uau! Puxa! E tem uma outra coisa que Paulo falou também, está em Filipenses, vai lá, Filipenses 3, 7, 8, olha aí. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quem? Por causa de quem, gente? Qual de nós pode falar isso aqui de verdade? Qual de nós pode falar isso aqui? Preste atenção, eu estou falando nós, porque cada um responde por si. Eu sei a resposta que eu estou dando, você tem que dar a sua. A minha pergunta é, você pode falar isso aqui de verdade? Pode mesmo?
Porque a reflexão dessa noite é essa. Posso? O evangelho está entrando em mim de verdade mesmo? A esse ponto? As análises que você está fazendo aqui com a ajuda do Espírito Santo essa noite estão chegando, fazendo você chegar à conclusão de que o evangelho entrou? Arrependimento, vontade louca de trabalhar na obra, vontade louca de pedir perdão, resolver logo aquela crise, afastar logo daquele pecado, romper com o pecado. Está acontecendo na sua vida? Vontade de ir para o céu. Vontade de ir para o céu, não é para fugir da vida, é vontade de ir para o céu. Eu tenho uma vida maravilhosa. Meu Deus, não me falta nada, eu sempre falo isso aqui. Deus me capacitou e me dotou com pessoas preciosíssimas, coisas preciosíssimas. Mas se eu me apegar a essa vida, eu não entendi o evangelho. Se eu ficar apegado a essa vida, eu não entendi o evangelho. Se quando Deus me tira alguma coisa, eu arranjo um chororô, um sofrimento louco, porque Ele tirou alguma coisa, eu não entendi o evangelho. Porque o Paulo está falando aqui, o que para ele era lucro, ele passou a considerar como perda, por amor, por causa de Cristo. Então, como é que nós poderemos ter certeza de que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Eu não quero deixar você sem resposta. O tempo avançou. Mas quando eu li Hebreus 12, de 1 a 4, eu vi Deus revelando, e eu quero concluir Hebreus 12, de 1 a 4. Pode colocar para nós aí, quem está na nossa mídia. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Quando eu li esse versículo, o Espírito Santo falou assim: ó, meu filho, olha para mim agora aqui, ó. Isso aqui é a solução para o nosso problema, tá? Que eu vou te falar agora em nome do Senhor aqui, é a solução para o nosso problema. Nosso quem? Nosso, que temos tudo. Quantos aqui têm tido tudo que precisa? Quantos aqui têm vontade de ter mais, além de mim? Olha só. Claro, claro que eu quero. Claro que eu quero melhorar. Eu pus até cabelo. O que é que tem isso? Tem problema nenhum. E os carecas digam amém. Entendeu? O que é que tem? Fui lá, paguei com o meu trabalho, fiz, tá aí, cabeludo. Podia morrer sem cabelo. A terra vai comer isso tudo um dia. Deus me dá o direito, ué. Deus me dá o direito. Claro, nós estamos no Brasil. Glória a Deus pelo Brasil. Que coisa linda é morar no Brasil. Que país maravilhoso é esse país. País livre. Tem uns probleminha aí de política, mas deixa eu te falar. A vida tem problema do judiciário, tem problema na casa da gente, tem problema do outro lado. Só que isso fica na mídia. Nós temos uma vida maravilhosa. Uma nação que ninguém passa fome. O quê? Passa fome se quiser, porque serviço não está faltando. Alguém diz amém aí? Procura-se para trabalhar e não encontra. E tem gente disposta a pagar mais do que salário atualmente, né? Igual o Martin Midas ali, para contratar, teve que aumentar os benefícios lá, senão não achava ninguém. Pois é. Então, tem um problema para ser resolvido aí. Mas, já que nós temos tudo isso, então como é que nós vamos? Nós vamos ficar agora complexados? Paulo foi decapitado. Outras pessoas, o Andrezão está lá no Líbano, bomba caindo a poucos quilômetros da casa dele lá, quilômetros da casa dele lá. Aí por causa disso eu vou ficar aqui agora assim, eu acho que eu não sou crente não. Ué, então Deus é injusto? Me planta aqui no Brasil e não me dá direito de ser um crente como o André? Ou como Paulo? Por que eu não posso ser como Paulo? Por que eu não posso ser como Elias? Por que eu não posso ser como o Andrezão? Por que eu não posso? Eu posso sim, eu posso. Posso se eu tomar a atitude que a Bíblia manda eu tomar. E está aqui, ó. Vou te dizer uma coisa. Primeiro, passa para mim, para NVT. É o João que está lá, né? Olha só. NVT. Passa para mim, para NVT. Aqui, presta atenção. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Acelera, mofi. Acelera. Para com essa lentidão para servir a Deus.
Vou repetir, presta atenção. Paulo morreu decapitado. Você acelera, meu filho. Vocês estão entendendo isso ou não? Acelera, acelera, você é livre. Você não vai morrer decapitado. Acelera. Pisa nesse acelerador, sai dessa letargia. Para de ficar atrasando a igreja. Tem membros dessa igreja atrasando a vida dessa igreja. Por quê? Porque simplesmente não obedece os comandos que são dados. Para com isso. Ou então deixa o evangelho entrar aí dentro. O evangelho pode não ter entrado também, pode ter acontecido. Está há 20 anos aqui e o evangelho não entrou. Pode acontecer. Acelera, chega de letargia, tira os pesos. Tira todo o peso, está lá, ó. Tira todo o peso. O que é o peso? Preguiça? Ganância? Medo? Vergonha? Ignorância? A ordem é para correr, está aqui, ó. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. É para correr, gente. É para correr, pessoal. É para correr para multiplicação. Apresente-se para ser um líder. Tem gente dependendo de você para ser salvo. Sai da letargia. Sai da paralisia. Sai desse... O tanto que eu posso é esse. Isso é esse que eu posso. Aí fica só cuidando das próprias coisas. Só cuidando das próprias coisas. Nunca está disponível para nada. Não se apresenta para nada. O evangelho não entrou fundo ainda. Mas nessa noite está entrando. Ah, tá. Não, deixa eu te falar. Tá, mas tá mesmo. E ninguém vem falar que eu não tomei remédio, esse negócio, que não tem nada disso. Eles têm umas brincadeiras que eles fazem aqui. Eles ficam aqui fazendo brincadeirinha com a Simone aqui. Não tomou remédio hoje não, né? Tomou remédio? Gente, preste atenção. A verdade está sendo dita aqui nessa noite. Vai sair daqui na ignorância quem quiser. Quem quiser ficar duro vai ficar. Mas ó, o destino não é bom não, hein? O destino não é bom não. Aqui fala também assim, olha, fixo para Jesus. Vou partir para o 3. O 3 fala assim, pensem na hostilidade que ele suportou. Gente, todas as vezes que eu estou achando que eu estou fazendo muito, eu sou levado pelo Espírito de Deus a pensar que eu não estou fazendo nada diante do que alguns fizeram. Eu me lembro muito de Paulo sendo decapitado, de Pedro sendo crucificado. Eu me lembro constantemente desses missionários que estão enfiados no meio dos matos aí, sem dinheiro, sem igreja, abandona eles muitas vezes, sem recursos materiais, sem faculdade, sem medicina, os filhos adoecem, não tem um médico para tratar, e eles estão lá, firme no campo missionário. Aí eu penso assim, eu não posso voltar atrás, porque eu tenho tudo, eu tenho Unimed, eu tenho casa de saúde, eu tenho carro para andar, eu tenho roupa para vestir, eu tenho uma igreja maravilhosa, um povo maravilhoso aqui, eu tenho que me dedicar totalmente ao Senhor. De onde Deus tirou você? De onde foi que Deus te tirou? Se é que tirou. Se é que tirou, de onde Ele te tirou? Por que você está limitando o agir de Deus? Com lentidão, com letargia, não indo para um outro estágio. A escola de casais, teve um dia aqui na última aula, que o Espírito Santo falou comigo, vai lá e chama novos facilitadores. Vários deles estão aqui nessa noite. E eu fiquei muito feliz que eu não pude participar da reunião, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi alguns que, quando o Espírito Santo me mandou apontá-los, eles ficaram sentados no banco. Eu fiquei sabendo que eles estavam todos na reunião aqui. Mais de, se não me engano, 15 casais para ser facilitadores do seminário de casais, para curar novos casais, para curar mais gente. Inclusive, quero falar com os presbíteros da igreja, próxima vez que vocês forem convocados, não nega não, tá? Não nega não. Faz o esforço que tiver de fazer. Teve que fazer divisão de casal aqui. Casal teve que ficar facilitando separado, porque não tinha os facilitadores. Ah, não podia. Não sei. Nem todos.
A questão é que muitas vezes a letargia bate à porta. Já passei do horário, estou igual a pastora Simone. Eu gostei que agora ela abriu um precedente. Vamos ficar de pé. Aí, meu bem, você falava que o culto comigo demorava, agora você, está vendo, está comendo o mesmo pão que eu comi aqui. Ó. É isso aí. Pois é. Vocês estão achando que o culto está demorando? Vocês vão falar que está? Claro que não vão. Vocês têm certeza que vocês não vão falar que está? Você está doido? Você está doido? Eu estou falando para você aqui da diferença entre a vida e a morte. Eu estou falando com você de salvação eterna. Você tem que querer mais. Então senta, vou pregar mais. Você viu como é que alguns ficaram? Estou brincando, vou terminar o culto sentado hoje. O evangelho entrou ou não entrou? Na vida de quem entrou, está entrando, fica de pé. Porque o texto aqui fala assim, ó, fortalecei os joelhos trôpegos. Está escrito. Fortalecei os joelhos trôpegos. Ah, nossa, eu acho que eu vou entregar a liderança da célula porque eu estou com um probleminha. Eu estou com um probleminha, agora bateu uma doença e eu vou entregar o quê? O quê? Se tiver de ir de maca, vai de maca. Ou não? Que amém foi esse? Gente, nós estamos falando do evangelho, pessoal. O evangelho, o poder para nos salvar. Para com esse negócio de ficar entregando por qualquer coisinha. Um probleminha, é serviço, é casa, é menino. Nossa, Deus, não é possível que você vai fazer isso com o evangelho. Não é, não é. O Senhor vai levar a gente para um outro estágio. Vai. Essa conferência profética mesmo, o Senhor falou comigo assim profundamente. Vai trazer pessoas de fora, que não aqui, eles vão falar o que Deus colocar no coração deles, mas vai arrebentar conosco aqui. Deixa eu te falar, prepara para ser arrebentado. Se vocês estão achando que isso aqui, essa noite, está sendo assim meio alguma coisa diferenciada, deixa eu te falar. Ouve o que o Espírito Santo está falando com você. Não fica ligando isso a estilo de pastor, não. O Espírito Santo está falando com você. Eu quero te fazer entender a profundidade do Evangelho. Você pode fechar seus olhos agora e curvar sua cabeça? Você pode fazer a sua oração antes de ir embora? Pegar o carro, né, gente? Ir embora. Pegar a moto. Chamar o livre. Né? Talvez um ou outro vai a pé. A gente vê 3, 4 a pé ali. Inclusive, irmãos, presta atenção. Se alguém está indo a pé, dá carona para ele. Põe seu carro a serviço do reino. Toma cuidado. Pensa na célula essa semana. Pensa bem se você vai ficar fora dela mesmo. Qualquer coisinha. Não corre, não. Corre, rapaz. Corre. Corre. Larga a menina sem banho. Corre. Corre, que você não tem chegado até o sangue. Nem eu. Que darei eu ao Senhor? Que darei eu? Põe seus dons a serviço do reino. Sabe falar um monte de coisa. Põe isso a serviço do reino. Pai nosso, que estás nos céus, vamos juntos. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não saia sem dar um abraço nessa pessoa que está perto de você, um aperto de mão.
Vão com Deus. Gente, olha, nós